Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou contar um caso criminal que até hoje não foi solucionado. Para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreva para ajudar esse canal. Ative também o sininho, para quando eu postar vídeo novo, o YouTube possa notificar vocês. Me sigam também nas redes sociais, vou deixar os links na descrição. Então bora, que vou te contar mais um caso. Araceli Cabrera Sanches Crespo nasceu dia 2 de julho de 1964 em São Paulo. Araceli era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana radicada no Brasil, Lola Sanches. Ela tinha um irmão mais velho chamado Luiz Carlos Cabrera Crespo, conhecido como Carlinhos. Nascida na capital paulista, chegou a morar com os pais e o irmão mais velho na cidade de Cubatão, no mesmo estado. Mas a família se mudou para o Espírito Santo quando ela completou 1 ano, em meados de 1965, porque tinha problemas respiratórios. E o médico recomendou que os pais buscassem uma cidade com melhor qualidade de vida. Ao chegar ao Espírito Santo, a família foi morar no bairro Jaburuna, em Vila Velha, numa casa modesta. Por ter muito cuidado com Araceli, os pais sempre se preocupavam em colocá-la na mesma escola que o irmão. Eles estudavam no Colégio Marista, mas o pai tinha uma casa no bairro de Fátima e depois de um tempo resolveu mudar para lá porque ficava mais perto do trabalho dele, no Porto. Carlinhos foi estudar no Colégio Salesiano em Vitória. Mas Araceli não podia estudar junto com o irmão, porque na época não aceitavam meninas. Por isso ela foi para a escola São Pedro, que tinha uma vizinha que estudava lá. Araceli era uma menina muito doce e inocente. Ela era cercada de muito cuidado em casa. Ela era muito apegada com seu irmão e seu pai era muito dengoso com ela. Por ela ser menina, por ela ser a caçula, ele tinha muito cuidado com ela. Era uma sexta-feira, dia 18 de maio de 1973, quando Araceli saiu pela última vez de casa, no bairro de Fátima, em direção à Escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. No dia, a menina saiu da escola mais cedo, a pedido da mãe. Segundo a mãe, Araceli precisava sair antes da aula terminar, porque poderia perder o ônibus que a levaria de volta para casa. Porque a aula terminava em um horário ruim para pegar o ônibus. Não passava muitos ônibus. Não tinha muito meio de transporte. Naquela época só tinha um ônibus. Ele saía do bairro de Fátima, ia até a Vila Rubim, dava a volta na Vila Rubim e voltava para o bairro de Fátima. Se você perdesse o ônibus, você tinha que esperar ele fazer esse trajeto. Após sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar, entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Ilau, em Vitória. Ainda de acordo com esse adolescente, a menina ficou brincando com um gato no estabelecimento. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Nesse dia, Carlinhos chega em casa e seus pais perguntaram cadê a sua irmã e ele falou que ela não veio no ônibus. O pai foi fazer o percurso achando que talvez ela tivesse vindo a pé. O pai e a mãe de Araceli vai até a escola. Não conseguiram encontrar nada. O pai deu parte à polícia e iniciou as buscas. Pensando se tratar de um sequestro, o pai distribuiu fotografias da filha aos jornais locais. 6 dias depois, um corpo foi encontrado em um matagal na Praia do Suá. Apesar de se encontrar em avançado estado de decomposição, o pai de Araceli, acompanhado pela imprensa, inicialmente reconheceu o corpo como o da filha, embora as autoridades tenham informado que o estado psicológico dos familiares não permitia realizar um reconhecimento adequado. Dias depois, o corpo não foi reconhecido pela família, enquanto as autoridades resolveram reconhecer o corpo, gerando uma controvérsia encerrada mais tarde, após nova perícia realizada quase um mês depois. Após a divulgação do caso na imprensa local, surgiram boatos dos mais diversos sobre o desaparecimento. Uma pista seguida pela imprensa foi a de que Araceli foi vista em companhia de uma mulher loira. Uma denúncia sobre uma criança com as características de Araceli perambulando pelas ruas de Nova Venécia, cerca de 250 quilômetros de Vitória, levou uma equipe policial ao local. Lá encontraram a criança e descobriram que não se tratava de Araceli. Em Vitória, a comoção pelo desaparecimento levou à realização de uma grande procissão em prol da localização da criança. A polícia deteve vários suspeitos do desaparecimento, entre eles uma cartomante que havia previsto um roubo dias antes na casa da família de Araceli. Em 30 dias, a polícia não tinha nenhuma pista
e a imprensa e a cidade de Vitória viviam um frenesi por informações sobre o desaparecimento. Em meio aos boatos, em 15 de junho, um suposto sequestrador entrou em contato telefônico com a família exigindo 50 mil cruzeiros para libertar Araceli. A família aceitou pagar o resgate e aguardou uma segunda ligação para acertar o local da entrega do resgate. Porém, o suposto sequestrador desapareceu. Passado mais de um mês do desaparecimento, a imprensa capixaba passou a criticar o trabalho policial de apuração do caso. Um jornalista chegou a pedir que a polícia local buscasse auxílio com a polícia do então estado da Guanabara ou com os órgãos de inteligência do Exército Brasileiro. Em 19 de junho, amigos da família ofereceram uma recompensa de 20 mil cruzeiros sobre pistas que levassem ao paradeiro de Araceli. Durante a investigação do desaparecimento, a polícia do Espírito Santo solicitou discretamente auxílio do governo da Guanabara para tentar identificar novamente o corpo encontrado anteriormente, cujo reconhecimento inicial acabou gerando dúvidas. O perito Trajano Moreira de Carvalho realizou a investigação e, em 20 de junho, reconheceu o corpo como sendo de Araceli. O corpo da menina Araceli foi encontrado 6 dias depois, nos fundos do Hospital Infantil de Vitória, Hospital Jesus Menino. Uma das hipóteses foi de que a menina teria sido mandada pela mãe para entregar um envelope a Jorge Michelini, tio de Dantinho, um dos suspeitos de sua morte. Chegando lá, os acusados a teriam drogado, estuprado e assassinado num apartamento do edifício Apolo, no centro de Vitória. Porém, de acordo com a promotoria e depoimento de Marisley Fernandes Muniz, Araceli esperava o ônibus depois da escola, quando Paulo Elau, que estava em seu Ford Mustang branco, pediu para Marisley dizer à menina que tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. Foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere privado por 2 dias, no porão e no terraço do bar franciscano, que pertencia à família Michelini. Tudo sendo do conhecimento de Dante Michelini, pai de um dos acusados. Os rapazes, sob efeito de barbitúricos, teriam lacerado a dentadas os seios, parte da barriga e a vagina da menina. Os acusados ainda permaneceram com o corpo. Mantiveram-no sob refrigeração e jogaram-lhe um ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. Em seguida, jogaram os restos mortais da menina num terreno próximo ao mesmo hospital infantil. Os suspeitos do crime pertenciam a 2 famílias influentes do Espírito Santo. Os nomes dos envolvidos no caso eram Paulo Constantin Relau, conhecido como Paulinho, e Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho. Este último era filho do latifundiário Dante de Brito Michelini, influente junto ao regime militar, enquanto Paulinho era filho de Constantin Relau, de família igualmente poderosa. Eles eram conhecidos na cidade como usuários de drogas que violentavam garotas menores de idade. O bando teria sido responsável também pela morte de um guarda de trânsito que os havia parado. Ambos foram citados nos artigos 235 e 249. Subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda, do Código Penal. Também foi apontada como suspeita a própria mãe de Araceli, Lola Sanches, que teria usado a própria filha como mula para entregar drogas a Jorge Michelini. Após o sargento José Homero Dias, quando estava prestes a finalizar as investigações, ser morto com tiros nas costas, o caso ficou esquecido por algum tempo. Clério Falcão, vereador que se elegera deputado estadual com a promessa de levar o caso Araceli ao fim, conseguiu a constituição de uma CPI na Assembleia Capixaba. Esta concluiu que houvera omissão da polícia local, interessada em manter distantes de suas investigações os reais assassinos, que eram figuras de prestígio. O crime repercutiu em todo o Brasil, exigindo a devida apuração e a punição dos culpados. A testemunha-chave do caso foi Marisley Fernandes Muniz, antiga amante de Paulo Elau, que declarou que Araceli fora violentada e dopada com forte dose de LSD, a qual não resistiu. O corpo da menina Araceli permaneceu no Instituto Médico Legal de Vitória até outubro de 1975, quando foi enviado para necrópsia no Rio de Janeiro, sendo sepultado no ano seguinte, 1976, em Serra. O perito carioca Carlos Eboli constatou que a causa da morte fora intoxicação exógena por barbitúricos, seguida de asfixia mecânica por compressão. A partir de então, as famílias Relau e Michelini contrataram 12 dos melhores advogados de Vitória para destituir as provas do crime. Em 1980, Dantinho e Paulinho foram condenados pelo juiz Hilton Cille a 18 e 5 anos de reclusão, respectivamente. Entretanto, a sentença foi anulada.
Num novo julgamento, em 1991, foram absolvidos. Desde então, de acordo com Louzeiro, tornaram-se senhores acima de qualquer suspeita. Apesar de Paulo e Dantinho serem os principais suspeitos e de haver testemunhas contra eles, jamais foram condenados pela morte da Araceli. De acordo com o relato de José Louzeiro, autor do livro Araceli, Meu Amor, o caso produziu 14 mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto investigava o crime em Vitória para produzir seu livro-reportagem, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. De acordo com ele, um funcionário do hotel onde o escritor estava hospedado, pertencente à família Relau, o teria alertado de estar correndo risco de morte. A partir de então, Louzeiro passou a preencher ficha num hotel e se hospedar em outro. Desde o arquivamento do caso, foram realizados vários protestos e tentativas de mudar o nome de uma das principais avenidas de Vitória para Araceli Cabreira Crespo. A Avenida Dante Michelini recebeu esse nome antes do crime contra a garota, em homenagem ao avô de Dantinho e pai do Dante Michelini. Nenhum dos projetos de lei determinando a mudança foi adiante. O dia do desaparecimento de Araceli passou a servir de marco para alertar a sociedade sobre a violência contra as crianças. O 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, desde o ano 2000. Após o desaparecimento da filha, Lola se separou do marido e voltou para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde se casou novamente. Hoje, ela tem 2 filhos e está viúva. Gabriel também formou uma nova família. Ele morreu em 2004, mas deixou além do irmão de Araceli outros 2 filhos. O irmão mais velho de Araceli tinha 13 anos quando a irmã morreu. Ele morou na Serra, no Espírito Santo, mas se casou e foi para o Canadá. Ele é o atual proprietário da casa da família, no bairro de Fátima, na Serra. Paulo e Dantinho continuam vivos e moram no Espírito Santo. Já Dante Michelini já faleceu. Na época do crime, ele já tinha mais de 50 anos. Em 2011, Paulo Elau foi preso durante uma operação, suspeito de falsificar documentos entregues ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Araceli foi enterrada 3 anos depois no cemitério municipal Serra Sede, no túmulo de número 1213, na cidade de Serra. Esse caso tem mais de 50 anos e até hoje segue sem solução. O que vocês acharam desse caso chocante? Escreva aí nos comentários a sua opinião. Se inscreva para mais vídeos. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante para o canal. Um beijo, até o próximo vídeo.